Neste primeiro bloco, nós vamos falar um pouco sobre a indústria têxtil de Bangladesh. Grandes marcas mundiais, como a espanhola Inditex, dona da Zara, a sueca H&M e a italiana Benetton, produzem parte das suas coleções em Bangladesh. Chegaram lá atraídas pelo baixo custo da mão de obra e hoje, juntas, representam 78% das exportações do país. Tudo corria bem até que em abril agora, uma fábrica têxtil desabou na capital, Dhaka, e matou mais de 1.100 funcionários. Foi então que as péssimas condições de trabalho em Bangladesh se tornaram óbvias para os consumidores de todas as partes do mundo. Sob a pressão da opinião pública, algumas marcas internacionais assinaram um compromisso que prevê ajustes anuais de salário e inspeções de segurança. As empresas europeias foram as pioneiras, mas a expectativa é que ao longo deste mês, mais marcas americanas assinem o termo. A relação dos signatários deste acordo não foi divulgada, mas há informações que representantes das empresas norte-americanas, a PVH, que representa a Tommy Hilfiger, e a Calvin Klein, da alemã Tchibo e das britânicas Tesco e Primark, também assinaram este documento. Pelo acordo, peritos farão uma avaliação das normas e dos regulamentos aplicados atualmente nas fábricas de roupas em Bangladesh. Bangladesh é o segundo maior produtor de roupa do mundo, atrás apenas da China, e a sua indústria têxtil constitui a base da sua economia. Nós vamos agora conhecer alguns números interessantes desta indústria. Neste primeiro gráfico, então, nós temos aqui o salário que é praticado pela indústria têxtil de Bangladesh. Então vejam que na Índia nós temos um salário mensal de 29,6 dólares e logo na sequência, o segundo salário mais baixo dessa indústria encontra-se em Bangladesh, um salário de 40,9 dólares. Depois nós temos outros países também que praticam esse tipo de trabalho, como o Vietnã, mas o salário já vai para 64,4. Na Indonésia, o salário é de 151 dólares. E em quinto aqui a China, né, sempre dita aí como um lugar onde os salários de fato são muito baixos, já está na faixa de 204,2 dólares. Na nossa segunda figura, nós vamos mostrar o impacto que esses salários produziu na multiplicação das indústrias têxteis neste país. Vejam vocês que em 1990 nós tínhamos 800 unidades, no ano 2000 nós já tivemos 3.200 confecções e agora, o último número de 2012, nós temos aí uma expansão para 5.400 unidades produtivas na área têxtil. Bom, esse número de confecções, é óbvio, produziu também uma alavancagem bastante interessante no emprego. Essa indústria empregava aí 300 mil pessoas em 90, 1.600.000 no ano 2000 e já em 2012 é uma indústria que emprega 4 milhões de pessoas. Para fechar esse nosso bloco, nós vamos agora visualizar então a figura número 4, mostrando a participação dessa indústria têxtil no total das exportações do país. Vejam que em 90 a indústria têxtil respondia por 34% das exportações e em 2012 esse número já está em 78%, praticamente 80% do que o país produz vem dessa indústria de confecções. Os bancos brasileiros obtiveram em 2012 a menor taxa de rentabilidade dos últimos anos. Os bancos estão entre os mais rentáveis do mundo. Nada indica que eles percam essa condição no curto prazo, mas nos últimos anos, os seus lucros em relação ao patrimônio vêm caindo significativamente. Em 2012, a rentabilidade média dos 7 maiores bancos brasileiros, ou seja, com ativo superior a 50 bilhões de reais, foi de 17% ante 20% no ano anterior. Foi a menor taxa de retorno desde o ano 2000.
entre as instituições financeiras de médio porte, que oferecem menos produtos e precisam manter margens mais baixas para atrair os seus clientes, a rentabilidade cai de 8% em 2011 para 6% em 2012, que é a menor taxa desde o início da série histórica da Febraban, isso em 1996. Um conjunto de fatores explica essa perda de rentabilidade. Um deles é a redução da taxa básica de juros. A Selic caiu de 19% ao ano em 2001 para agora 8,5% atualmente. A queda dos juros, ela leva os bancos a ganhar menos os empréstimos. Esses empréstimos que são concedidos, evidentemente, aos clientes. Outra causa da perda é a desaceleração do ritmo de crescimento da economia do Brasil. De 2007 a 2010, as principais carteiras de crédito dos bancos, como financiamento para a compra de carros, cresceram uma média anual de 20%. Nos últimos 12 meses, essa expansão não passou de 6%. A combinação de um menor volume de empréstimos com o aumento da inadimplência e custos mais altos resultou em carteiras com margens muito mais enxutas. Vamos comparar alguns números, inclusive com a rentabilidade de bancos americanos, para ver como nós situamos aí nesse ranking. Vejamos aqui, então, que nós temos uma série histórica com a rentabilidade do patrimônio dos bancos. Isso aqui são percentuais de retorno sobre o que nós chamamos patrimônio líquido, que é o capital próprio do banco, do acionista. Vejam vocês que os grandes bancos em 2005, eles tinham uma taxa de retorno de 26%. Essa taxa, então, vem caindo e hoje, em 2012, nós temos a menor taxa da série, ao redor de 17%. Já os bancos médios têm muito mais dificuldades e, portanto, esses bancos têm taxas bem menores. Em 2005, no mesmo ano, praticamente a taxa era 50% inferior à dos grandes bancos, então os bancos médios tinham uma taxa de 13% ao ano de retorno e agora, em 2012, essa taxa está ao redor de 6%. Muito bem, mesmo assim, nós vamos agora observar o que acontece quando comparamos essas taxas com os bancos americanos. Na nossa próxima figura, nós temos aqui, então, três grandes bancos brasileiros. Vejam que aqui nós temos o Bradesco, que teve uma taxa de retorno de 17,3%. Tivemos o Banco do Brasil, com uma taxa de 16,9%, e o Itaú Unibanco, com uma taxa de 16,7%. Então, mesmo com essa dificuldade toda e com a menor taxa dos últimos anos, se nós compararmos com a rentabilidade dos grandes bancos americanos, nós observamos que os bancos brasileiros ainda possuem uma boa rentabilidade. Olha, o US Bancorp, que é um grande banco americano, está com uma taxa de 15,5%, o Wells Fargo com 12,7% e o Fifth Third Bancorp com 11,7%. Então vejam que as taxas americanas, em média, são bem inferiores às taxas dos bancos brasileiros. Nós temos a seguinte pergunta: onde investir R$200 mil no curto prazo? Muito bem. Na atual conjuntura econômica, o governo sinaliza aumentos sucessivos da nossa chamada taxa básica de juros para conter a inflação e a taxa de câmbio. Aplicar os seus recursos, esses 200 mil, em um fundo chamado multimercado, como você mesmo sugeriu, não é a melhor alternativa de investimento no momento. Por quê? Porque tais fundos tendem a apresentar uma volatilidade importante no curto prazo. Considerando o horizonte de investimento, como você bem colocou aí, de 5, 6 meses, as LCIs são realmente a melhor opção. Em vista do quê? Da isenção do imposto de renda, da baixa volatilidade e da garantia do que nós chamamos FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante os investimentos até R$250 mil. Em relação à carência, existem letras com um prazo de vencimento a partir de 60 dias. Basta você pesquisar, sobretudo em instituições financeiras de pequeno porte, que inclusive oferecem uma melhor rentabilidade.
Essas instituições menores, elas possuem a mesma garantia do Fundo Garantidor de Crédito que as de maior porte. Portanto, até o limite de R$250 mil, essas letras podem ser consideradas investimentos denominados de baixo risco. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, sugestões, críticas, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.